Então vamos resolver o problema. A professora Roberta analisou a demanda por seu curso online em função do investimento que fez em anúncios na internet, para avaliar a eficácia dos canais em que anunciou. Estudando seus dados, encontrou como modelo Q de x igual a 100 menos 50 e na menos 0,3x, para a quantidade demandada do curso, em função do investimento em anúncios na internet. Sendo x medido em centenas de reais. Então, ela encontrou essa função aqui, que mede a quantidade de cursos que ela vende, dependendo do investimento que ela faz, que é o x, sendo que esse investimento aqui está em centenas de reais. Então, se a gente colocar aqui 1, a gente está colocando, na verdade, 100 reais. Se a gente colocar 2, a gente está colocando, na verdade, 200 reais. Por outro lado, o modelo matemático que calcula a receita marginal é dado por R' de n igual a 1000n menos 10n2, onde n é a quantidade vendida do seu curso online. Então, aqui ela tem a receita marginal em função da quantidade vendida. Quantos cursos serão vendidos se o professor investir R$400 em anúncios? Tem mais um espacinho aqui para fazer. Bom, então, se ela investir 400, um investimento de 400, significa para a gente que tem um X. Lembrem que o X é em centenas de reais. Quantas centenas são 400? 4. Então, se ela, nessa função aqui, a gente colocar o 4, a gente vai encontrar quantos cursos são vendidos quando ela investe R$400. Então, vamos fazer isso. É só substituir no lugar de x, colocar o 4. Então, Q de x é igual a 100 menos 50 vezes E na menos 0,3 vezes x. Eu vou escrever a função aqui primeiro. No lugar desse x, a gente vai colocar o 4. Então, vai ficar Q de x igual a 100 menos 50 vezes E na menos 0,3 vezes a quantidade que a gente está investindo, que é 4 centenas. Então, a gente tem que saber que isso é, na verdade, 400. Mas o que a gente tem que colocar aqui é 4. Então, o Q de x é igual a 100 menos 50 vezes E na menos 1,2, que é o 0,3 vezes o 4. Então, o Q de x vai ser 100 menos 50 vezes o E elevado na menos 1,2 dá aproximadamente 0,3. Vamos trabalhar com uma casa decimal só, tá? Então, o Q de x é igual a 100, desculpa, menos 50 vezes 0,3, 15. Então, aqui o Q de x vai ser igual a 100 menos 15, 85. O que é 85? 85 é a quantidade vendida quando eu invisto 4 centenas de reais, ou seja, R$400. Então, quando investir R$400, terá venda de 85 unidades do curso online. Então, se investir em anúncios 400, vai conseguir vender 85. Essa é a resposta. Vocês nunca podem deixar só isso aqui. Q de x igual a 85, porque isso é um número. Imaginem vocês respondendo isso para um chefe, e aí vai lá dizer para o diretor, para o CEO da empresa, Q de x igual a 85. Isso não existe. Isso sempre tem que virar um relatório em que qualquer pessoa que leia, mesmo que ela não saiba fazer a conta, ela sabe interpretar, porque vocês escreveram alguma coisa que qualquer um vai entender. Letra B. Então, na letra B, está perguntando quanto ela precisará investir. Então, agora a pergunta é quanto ela precisará investir. É o X a pergunta, que é a quantidade de investimento em anúncios, se quiser vender 80 unidades de seu curso. Então, aqui, vender 80 unidades, então eu quero que o Q de x seja 80. Então, vamos olhar de novo, vamos olhar
para a nossa lei da função, então para o nosso modelo matemático. Q de x é igual a 100 menos 50 vezes E na menos 0,3x. Agora, nós sabemos quanto que a gente quer vender. Então, a gente quer vender 80. Então, no lugar do Q de x, vai 80. E o x é o que a gente quer saber. Quanto investir? Então, 80 no lugar do Q de x é igual a 100 menos 50 vezes E na menos 0,3x. E por mais que você sinta vontade, não pode fazer conta nenhuma aqui, porque eu não sei quem é o x. Ah, mas e como é que faz? Vamos trabalhar com o que for possível. Então, eu tenho aqui 80, número sozinho. Vou pegar esse aqui, que é número sozinho, e vou colocar lá do lado dele. Troca de lado da igualdade, troca a operação. Então, está somando aqui, vai diminuir. Igual a menos 50 vezes E no menos 0,3x. Aqui, eu vou ter menos 20 igual a menos 50 vezes E na menos 0,3x. Esse 50 aqui, ele está multiplicando E. Então, eu posso passar ele dividindo. Com esse pedaço eu não posso fazer nada, porque aqui que está a variável, ela está no expoente, ela não está aqui embaixo. Então, eu posso fazer menos 20 dividido por menos 50. Ele passa dividindo, não troca de sinal, porque não é troca de sinal de operação, ele está multiplicando, passa dividindo. Já trocou a operação, o sinal dele vai junto. Igual a E na menos 0,3x. Então, aqui, essa continha, 20 dividido por 50, os dois são negativos, divisão de sinais iguais a mais, então vai ser mais. 20 dividido por 50, dá 0,4, igual a E na menos 0,3x. Bom, chegou no momento em que a nossa variável está no expoente, a gente não tem mais o que trabalhar, não tem o que passar nem dividindo, nem somando, nada. Quando a gente chega num momento assim, em que a variável está no expoente, a gente tem que aplicar logaritmo dos dois lados da equação. Logaritmo aqui e aqui. E a gente tem que aplicar aquele logaritmo que é o mais conveniente. Como eu vou saber qual é o logaritmo? Isso foi dúvida de alunos. Então, como eu vou saber qual é o logaritmo de base 10 ou de base E? A gente aplica o que é mais conveniente. Como a gente tem um E aqui, é mais conveniente aplicar o logaritmo neperiano de base E. Então, é isso que a gente vai fazer. Ln, ou seja, o logaritmo de base E, de 0,4, é igual a Ln, logaritmo neperiano, de E na menos 0,3x. O logaritmo de 0,4, a gente faz na calculadora no Excel, e ele vai dar menos 0,9, igual ao Ln de E na menos 0,3x. O que eu posso fazer com isso? Quando eu tenho um expoente, um logaritmo, seja de base E ou de base 10 ou qualquer uma, eu posso pegar esse expoente e multiplicar aqui na frente. Então, eu posso passar ele para cá. Então, menos 0,3x vezes o Ln de E. Porque aí, então, o expoente foi para lá, ficou Ln de E. Esse valor aqui, ele é, qual é o expoente, né? O logaritmo de E na base E, é isso que está dizendo aqui. Então, qual é o expoente que eu elevo o E para dar E? Né? Porque isso aqui é como se fosse assim, vou fazer aqui em cima. É como se fosse o logaritmo de base E de E. Se ele não tem expoente nenhum aqui, é 1. Então, qual é o número que eu elevo, esse E, essa basezinha aqui, para dar E na 1? É 1. Então, esse pedaço todo aqui é 1. E por isso que era conveniente para a gente escolher o logaritmo de base E. Então, a gente pode resolver agora aqui o resto. Menos 0,9 é igual esse 0,3. Isso aqui vai ficar, esse termo aqui vai ficar todo 0,3, porque 0,3 negativo x vezes 1 vai dar o próprio menos 0,3x. Então, 0,9, o 0,3 aqui está dividindo, está multiplicando o x, a gente pode passar ele dividindo, menos 0,3. Igual
a x. Então, x é igual a 0,9 dividido por 0,3, 3. 3 é o investimento em centenas de reais para que se obtenha 80 vendas desse curso, ou seja, vender 80 unidades do curso. Então, na verdade, o investimento necessário é um investimento de R$300. Aqui a gente ficou sem espaço, mas vocês podem escrever aí que R$300 é o investimento necessário para que se faça 80 vendas desse curso. Na letra C, a gente precisa calcular a quantidade de cursos que maximiza a receita. Bom, se está falando de receita, a única informação que a gente tem a respeito de receita é essa função aqui, que é da receita marginal, porque ela é a derivada. Bom, está dizendo que N é a quantidade vendida. Deixa eu apagar ali, não ficou. N é a quantidade vendida. Então, a nossa funçãozinha, a que a gente vai trabalhar agora, é essa aqui. E sabendo que ela está sendo escrita em função da variação no N, que é a quantidade vendida. Qual é a quantidade vendida que faz a receita ser máxima? Veja que essa função não é a função de receita, é a função de receita marginal. Se eu tiver um gráfico qualquer de uma curva, tá? Então, digamos que eu tenho uma curva assim, aqui. Aqui ela tem um ponto que é o mais alto de todos, tá? Digamos que aqui eu tenho uma reta tangente nesse ponto, cuja inclinação é a derivada. Isso aqui é como se fosse a inclinação da reta tangente em algum ponto. Então, qual é a característica num ponto de máximo? Digamos que fosse uma parábola. Nesse pontinho de máximo aqui, uma reta que passe tangente, ou seja, que só toca nesse ponto, qual é a característica dela? Ela vai ser uma reta paralela ao eixo dos x. Lembram que a inclinação do ar, a inclinação que ele dava, era do ângulo em relação ao x. E o ângulo dessa reta aqui, em relação ao x, é 0. Então, a inclinação dessa reta em relação ao x é 0. Então, como a inclinação é dada pela derivada, então a r de x nesse ponto é igual a 0. Isso vale para a parábola que tem um ponto de máximo, mas para qualquer curva. Digamos que essa curva vem aqui e faça isso. Aqui ela tem um ponto de máximo e nesse trechinho aqui ela vai ter uma derivada, vai ser como se fosse a função da receita marginal, e nesse ponto vai ser 0. Se ela tiver vários pontos de máximo, locais, que a gente chama aqui em cada trechinho, nesse trecho ela tem esse ponto aqui de máximo, então aqui a derivada é 0. Por que a derivada é 0? Porque a derivada é a inclinação da reta tangente em relação a x. A reta tangente é essa aqui. Nos pontos de máximo, ela vai ser sempre paralela ao eixo do x, ao eixo horizontal. No nosso caso, o eixo horizontal é n. Então, aqui vai ser sempre 0. Então, olha só. Se a gente está querendo uma quantidade de cursos que maximiza a receita, se ele maximiza a receita, então isso significa para a gente que a derivada, que é a inclinação da reta tangente, nesse ponto que é de máximo, porque eu quero que maximize, a gente tem uma informação sempre sobre ela, é 0. E vejam só, a gente tem aqui a função que dá a receita marginal é a função derivada. Então, o que a gente está querendo é que R' de x seja igual a 0. E a nossa R' de x é dada por 1000 n menos 10 n2. Ou no nosso caso aqui, deixa eu alterar, porque o nosso x não é x, é n. Está em função de n. Bom, então, a gente precisa colocar nesse lugar aqui 0. Por quê? Porque se eu quero máximo, o máximo ocorre em lugares desse tipo, em qualquer função, e sempre nesses pontos de máximo eu tenho uma derivada, e a derivada aqui nesse trechinho é igual a 0. Porque a inclinação dessa reta aqui, que é o que a
geometricamente, a derivada significa em relação ao eixo do x é zero. Então, a derivada aqui zero igual a 1000 n menos 10 n2. Vocês podem resolver por Bhaskara, como vocês quiserem, dá para aplicar fórmulas de Bhaskara, mas eu vou fazer aqui por fatoração. Como tem n aqui e n aqui, eu vou botar o n em evidência, n vezes. Aqui dentro eu vou colocar o que eu preciso multiplicar por n para dar 1000n e depois para dar 10n2. Então, n, para virar esse termo aqui, 1000n, eu preciso multiplicar por 1000. Vejam, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo essa mesma equação de uma forma fatorada. Fatorado significa que coloco um fator aqui fora, porque ela tem um fator comum que é o n, e aqui dentro eu coloco o que eu preciso multiplicar por esse n para que dê a mesma equação que está aqui. Então, para dar 1000n, eu pego 1000 multiplico por n, menos, já tenho n, preciso de 10n2. 10 eu não tenho, vou ter que colocar aqui. Mas quando eu multiplico 10 por n, eu só tenho 10n. Eu preciso de 10n na 2. Então, tem que ter mais um nzinho aqui, porque na multiplicação de letrinhas, a gente soma os expoentes. Aqui é 1, vai dar o 2. E isso é igual a zero. Ah, por que é igual a zero? É igual a zero, porque nos pontos de máximo a derivada é sempre zero, porque ela é paralela ao eixo do x. E a derivada é a inclinação da reta tangente em relação a x. Então, aqui tem duas opções. Se eu estou multiplicando um número por outro número, só tem um jeito. Um desses caras tem que ser zero. Ou isso é zero, ou isso é zero. Então, ou n igual a zero, e a nossa m é a quantidade vendida de cursos, então não está fazendo sentido para o nosso problema. Ou então, 1000 menos 10n, que é essa parte aqui, é igual a zero, porque ou esse n é zero, ou isso aqui tudo dentro é zero. Nesse caso, vai ficar menos 10n é igual a menos 1000. Está do ladinho aqui. Então, n vai ser igual a menos 1000 dividido por menos 10. Então, n é igual, divide aqui por 10 o de cima e o de baixo, 100. O que é esse 100? É a quantidade de cursos que fazem com que a receita seja máxima. Então, 100 cursos vendidos maximizam a receita. Vejam que aqui eu utilizei a função da derivada, não com o conceito de custo marginal associado, mas porque ela é a função da derivada. E a derivada, eu preciso saber que ela é a inclinação na reta tangente num ponto de máximo, poderia ser num ponto de mínimo também. Aqui, por exemplo, nessa função, que assim, eu tenho um ponto de mínimo. Se eu pegar uma tangente aqui, ela também é paralela ao eixo do x, então aqui eu tenho uma derivada igual a zero também. São derivadas locais, que a gente chama quando é por trecho, né? Vocês precisam saber disso, que a interpretação da derivada é essa inclinação na reta tangente, para poder ter essa noção de quando é que maximiza a função receita, a função custo, a função lucro, qualquer função, quando a derivada é zero. Então, eu preciso da equação da derivada, nesse caso a gente já tem, que é essa aqui. Quando eu igualo essa equação da derivada a zero, eu vou ter a quantidade que maximiza, nesse caso, a receita. A última função aqui a gente já viu que é 100, né, com n igual a 100 a gente maximiza a receita. E aqui está perguntando a receita que obterá com a venda da 20ª unidade de seu curso. Então, olha só, agora entra esse conceito de receita marginal. A gente tem que a receita marginal é dada por 1000n menos 10n2. O que isso aqui pode calcular, ainda além da interpretação geométrica que a gente fez da inclinação na reta tangente? A receita marginal, ou seja, a derivada da função receita, ela pode me dar a receita associada à venda da próxima unidade. Se eu tenho aqui n, ela vai me dar de n mais 1. Se eu quero a 20ª unidade, isso aqui
é o que eu quero. A receita que obterá com a venda da 20ª unidade. Pense em uma coisa, é exatamente. Não é a receita que vai obter até a 20ª unidade, toda a receita de a venda até 20 unidades juntas. Não, é exatamente da 20ª unidade. O que a gente precisa fazer aqui? A gente coloca uma unidade a menos. Então, eu quero da 20ª. Mas o que eu vou colocar como N é 19. Numa situação real seria algo do tipo, eu já produzo 19, porque eu só sei de receita, de venda, quando eu produzo e vendo. Então eu já vendo 19. Quando eu vendo 19, eu sei quais são os meus dados. Mas e se eu vender 20, qual vai ser a minha receita? Tá? Porque, por que varia isso? Porque eu tenho custos associados. O custo para produzir e vender 20 unidades não é o mesmo de 19. E eles variam de formas diferentes, não é sempre linear. Então, e provavelmente nesse caso não era, porque essa função aqui tinha um grau 3. Se vocês lembrarem de integral, vão ver que a função receita, já que a primeira derivada tem grau 2, ela tinha grau 3. Então, certamente era uma função que não era linear. Então, eu uso isso aqui para saber o 20º, mas o que eu coloco como N? 19. Tá? E aí, o que ele vai me dar? Ele vai me dar a receita quando eu vender exatamente a 20ª. Isso é uma estimativa, tá? O exatamente que eu falei é porque eu estou falando só da 20ª. É isso que às vezes confunde. Pensam que é até a 20ª, a partir da 20ª. Não. É a receita que vai se obter exatamente com a 20ª. E isso é uma estimativa, porque isso aqui é uma aproximação. Tá? Então, o valor que a gente for encontrar de receita vai ser uma aproximação para a 20ª unidade, para a venda da 20ª unidade. Então, o que a gente tem que fazer é botar N igual a 19. Então, para N igual a 19, o que eu vou ter? Eu vou ter a R' de 19 igual a 1000, só botar o 19 no lugar do N, vezes 19 ao quadrado. Então, a R' de 19 é igual. Aqui eu tenho 19 vezes 1000, é só acrescentar esses 3 zeros aqui. Menos 10 vezes 361, que é o 19 vezes 19. Então, R' de 19, ou seja, a receita marginal, quando eu aplico 19, que me dá a receita associada à venda da 20ª unidade, é igual a 19.000 menos 3.610. Então, a R' de 19 é igual a R$15.390. Então, quando eu vender a 20ª unidade, a estimativa é que R$15.390 é a estimativa de receita com a venda não da 19ª, mas da 20ª unidade do curso. Então, era isso. Até mais. Valeu!